Paz, paz do Senhor. Hoje, essa manhã, irmãos, dia 5 de julho de 2025, né? Nessa manhã de sábado. Tô meio perdida no tempo, né? Porque tô passando um tempo em casa por um processo, então a gente nem vê o tempo passar. Mas, para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? Aleluia. Por mais que passamos por certos processos da vida, situações, o que importa é que o Senhor está conosco, né? Eu não falo isso, irmãos, porque eu não entro em desespero, pelo contrário, né? Hoje mesmo, madrugada, eu entrei em desespero, mas o Espírito Santo ali me visitando, né? Até mesmo enviando anjos ali para passar um bálsamo no meu coração, né? E a gente às vezes escuta uma musiquinha assim de fundo, achando que não é nada, né? Mas é porque o Senhor está ali trabalhando no nosso coração. Quando a gente vê, Ele tira aquela angústia dos nossos corações, né, irmãos? Assim é na minha vida e é na vida dos irmãos que buscam a presença do Senhor, né? Não porque a gente é perfeito, não porque a gente merece alguma coisa, né? Não porque a gente é religioso e vai na igreja, né? Não, mas porque a gente busca o Senhor de coração, né? É isso que nos coloca de pé, né? A gente buscar a presença do Senhor de coração. Embora, né, irmãos, nós temos que confessar que muitas das vezes o Senhor tem que nos apertar para a gente entrar na posição, né? Que não sejamos assim, que a gente possa aí aumentar tamanha a nossa intimidade com o Senhor, a ponto de, né, dele se sentar na nossa mesa, no seu lugar principal, né, tanto na alegria quanto na dor, que ele quer participar de todos os momentos, e a gente tem costume de chamar o Senhor só na dor, né? E a gente aí, o que a gente faz? Quem perde somos nós, né? Que nós estamos o quê? Dando o devido valor ao melhor amigo, né? Aquele que com certeza não vai nos trair, não vai nos apunhalar pelas costas, né? Então a gente aí tem que o que entrar no nível aí de maturidade espiritual, né? De patamar com o Senhor, para que a gente saiba dar valor, né? Uma das melhores, como é que eu posso dizer, privilégios que existe, né? Além de estar aqui, né, irmãos, viva, né? Enfim, contemplando aqui a natureza do Senhor, um dos maiores privilégios, acima disso tudo, é a presença do Senhor na minha vida e na vida dos irmãos, né? Aleluia. Ah, mas irmão, você é assim assado, eu também sou assim assado. Irmãos, Deus usa, ele até estava falando comigo essa palavra, quando eu estava a caminho daqui. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são, né? Ele não escolhe capacitados, ele escolhe os incapacitados para ele mesmo capacitar, porque a glória é dele, né? A glória sobre essa carne podre, né? Que do pó veio e do pó voltará, é toda do Senhor, não é minha, é algo dele, né? Porque foi pela graça dele lá, do que ele fez por mim, aleluia, para a glória de Deus, pelo que ele fez por mim, aleluia, o que ele fez pelo irmão, pela irmã, pela toda a humanidade, né? E aqueles que nele têm como seu único suficiente Salvador, aleluia, é o que resplandece em nós, né? Não é nós mesmos, né? Independente do que a gente carrega no bolso, porque o mundo, né? Ele valoriza a gente pelo que a gente carrega no bolso mesmo, pela nossa aparência, né? Pela nossa cor, pela nossa classe social, por status, mas quem vê as coisas do alto, quem é espiritual, discerne o que é espiritual, sabe muito bem, aleluia, que as coisas eternas, né? Que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo na nossa vida, aleluia, é que prevalece, né? E o Senhor também me deu uma palavra de madrugada, irmãos, que falou muito no meu coração, que eu estava passando uma situação assim, né, de conflito interno, né, que todos nós passamos, aleluia, né, devido aos processos, às lutas, né, e muitas das vezes a gente até acorda de madrugada, né, porque tem realmente batalha espiritual, quando a gente acorda assim com uma angústia no peito, né, é porque o Espírito Santo está ali nos incomodando para a gente se revestir de toda a armadura de oração, né, porque o inimigo muitas das vezes usa sim os seus adeptos, né, pessoas que dão lugar, aleluia, para nos perseguir, né, para fazer orações,
para fazer mandingarias, né, irmãos, e por aí vai. Mas lógico que nós não vamos deixar de viver, né, porque Jesus, enquanto estava na terra, ele não deixou de viver, não deixou de ministrar o ministério dele, né, por conta das pessoas que estavam incomodadas, né. Ele tinha maturidade suficiente, né, para superar as dificuldades, né, superar as pessoas difíceis que o inimigo colocava no caminho, né, as pedras de tropeço. Mas, enfim, o Senhor me deu a palavra que as portas do inferno não prevalecerão. Que o Senhor coloque em meu coração através dessa palavra é que as portas do inferno não prevalecerão contra o irmão, contra a irmã, contra mim. No sentido de nós sermos a igreja de Cristo. Se nós estamos firmados em Cristo, no Evangelho de Cristo, né, com intenções boas no nosso coração, né, porque a gente tem intenção boa, mas somos falhos. Então, o que o Senhor faz? O seu Espírito Santo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, nos transforma, né, para que a gente, aleluia, sermos moldados para fazer as coisas, né, que foram, aleluia, nos entregue, nos emprestadas, segundo o propósito de Deus, para se cumprir aqui na terra, né? Então, tudo vai se alinhando, né? Ele vai trabalhando no nosso caráter para tudo se alinhar, né? E o que não me deixa mentir é a palavra, né, irmãos? Aleluia. Para a honra e glória dele, nós podemos usar vários exemplos, mas eu vou usar Pedro. Pedro, né, que até que foi Jesus que falou essa passagem, Jesus está se referindo a Pedro, né, ali também. Então, Pedro era um homem, né, com falhas que nós podemos contemplar ali nas escrituras, né, um homem temperamental, né, tanto que ele foi lá, cortou a orelha de Marco, né, ele tinha esse jeito explosivo, né, ou seja, o Espírito Santo foi ali trabalhando, negou Jesus, etc. O Espírito Santo foi ali trabalhando na vida de Pedro, até o Pedro chegar ao ponto, né, aleluia, de estar ali preparado, através de Pedro ali, está sendo trabalhado, né, enquanto ele estava sendo discípulo ali de Jesus, trabalhado de dentro para fora, né, trabalhado, preparado, e o Espírito Santo estava ali moldando o caráter dele, preparando ele, aleluia, para quê? Para fazer a obra do Senhor, que foi o que? É o propósito que Deus tinha na vida de Pedro, né? Mas aqui na terra ele passou por um preparo. Não é diferente na minha vida, como não é diferente na vida dos irmãos, né? Então, quando o inimigo, aleluia, quando o inimigo, ele vê, glória a Deus, que está próximo da gente ser encaminhado para fazer o propósito do Senhor aqui na terra, né? Para fazer a obra, né? No meu caso, aqui sendo preparada, né? Provavelmente pode ser também o caso do irmão ou da irmã, né? O inimigo, ele se levanta. Então, por isso que o Senhor me entregou essa palavra, as portas do inferno não prevalecerão, porque ele se levanta para quê? Para tentar fazer parar. Mas, aleluia, ninguém vai parar, né? As portas do inferno não prevalecerão. O próprio Jesus disse, né, que ele, aleluia, venceu a morte, né? Que ele é mais poderoso, né? Somos mais do que vencedores em Cristo. Então ele já venceu o mundo. Então o inimigo, ele pode vir com as artimanhas dele, com as acusações dele, né? Com as brechas que ele entra, ele pode fazer a arruaça que ele quiser, mas não prevalecerá. Aleluia. Pelo contrário, será usado, aleluia, para o que? Nos preparar, para nos fortalecer e para que o Senhor também prove nosso coração, né? Assim como ele provou o coração de Pedro. Pedro errou a beça, aleluia, como eu e o irmão também provavelmente deve errar a beça, né? Somos seres humanos, mas o Senhor falou o que para Pedro? Pedro, me amas? Pedro, me amas? Pedro, me amas? Né? E Pedro ali, aleluia, entendeu, aleluia, então apacenta minhas ovelhas. E ali Pedro que ganhou um cargo, né? Espiritual ali, no sentido espiritual, no sentido também físico, né, porque eles começaram a abrir igrejas, né, e tudo mais, né, fundar igrejas, né, ele, Paulo, e os outros discípulos, né, a pregar a palavra, fazer a obra, mas ali o fundamento é o espiritual, porque tudo começa no mundo espiritual, né, então ali, Pedro ali entendeu que era chegado o tempo, que ele tinha sido preparado até então, e era chegado o tempo aí dele fazer a obra, aleluia, né, dele, aleluia,
fazer aí segundo o propósito do Senhor. O Senhor o preparou para que ele ali exercesse o propósito de Deus sobre a vida dele, né? Que era o que? Ele cuidar das ovelhas do Senhor, apacentar as ovelhas do Senhor. Aleluia, né? Há vários tipos de conversões, né? Mas o Senhor colocou no meu coração essa de Pedro, né? Que era um homem explosivo, era um homem que não podia pisar no calo dele, digamos assim, né? Cheio de falhas, né? Muitas das vezes não vigiava, tanto que ele foi usado pelo Espírito Santo, e pouco tempo depois ele foi usado, né, pelo espírito enganador, né, naquela passagem que ele confessa, né, que Jesus, né, era o Filho de Deus, né, que o Espírito Santo ali usou a boca dele, né, que Jesus mesmo falou, não fala por você, mas fala pelo Espírito Santo. E logo ele não vigiando, o inimigo, né, usou a boca dele para dizer que não era para Jesus, né, fazer o propósito na qual ele foi, né, enviado para fazer, né, que era morrer por nós pecadores, né, os imerecedores, né, mas que pela graça e misericórdia, né, fomos alcançados por meio de Jesus, né, não somos diferentes das pessoas do mundo, digamos assim, né, para a gente entender. Não somos diferentes, não, diferentes somos, não somos melhores, né? A diferença é que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Essa é a diferença. Essas pessoas ainda não aceitaram Jesus, né? Porque ninguém é obrigado, né? Isso aí é o Espírito Santo que faz a obra, é ele que convence, né? Então, só falei isso para que a gente sempre tenha ali, irmãos, o Espírito Santo ele sempre me direciona à humildade, né? Porque muitas das vezes a gente começa a se achar, eu sou mulher de oração, aí a gente começa a se achar melhor que os outros, né? Não estou falando que todas as irmãs que fazem oração, falando alto, né? Estão querendo se aparecer, né? Ou estão querendo mostrar que são mulheres de oração, que eu sou mulher de oração, né? Não todas, né? Cada um segundo a sua personalidade. Mas algumas pessoas gostam de se aparecer e acabam, né, dando lugar para vaidade, né? E até mesmo eu, que sou mais discreta, também posso dar lugar à vaidade. Também tem que me vigiar. Então, é no sentido da gente não se achar melhor que os outros, né? Porque muitas das vezes a gente está numa determinada igreja, né? Gostamos, nos identificamos, aí ali nós congregamos, aí já começamos a virar o nariz para o irmão que é da outra igreja, e aquele lá que está lá no bar, e aí que diferença a gente está fazendo? Nenhuma, né? Talvez é por isso que eu até falei aquela palavra, falei diferente, né? Que diferença a gente está fazendo? Para a gente ser diferentes é o quê? A gente ser um canal para alcançar essas pessoas também, né? Para que a graça e a misericórdia do Senhor seja alcançada através de nós para essas pessoas também, né? Não, aleluia, a gente ser ali uma pedra de tropeço onde a gente não entra e não deixa ninguém entrar, né? Porque Deus, ele sonda corações, ele sabe as intenções do nosso coração. Se nas nossas intenções é a gente arrotar a santidade, irmãos, no sentido de se achar superior, arrogante, não são boas intenções, né? A intenção que eu sinto, né, em dizer, irmãos, é a intenção de, se a graça do Senhor e a misericórdia dele me alcançou, que eu me vigie para quem está de pé não caia, que eu me vigie, né, e procure o que? Cumprir o que está na palavra, guarde a palavra no coração, né, e, aleluia, glória a Deus, e aqueles que ainda não foram alcançados, que eu seja um canal e não uma pedra de tropeço, né? Deus sabe as intenções do coração, porque, infelizmente, irmãos, no meio religioso, muitas das vezes as pessoas tendem a egoísmo, e o Senhor não está nesse tipo de grupo de pessoas, né? Porque ele não estava com fariseus, né? Vamos, estou falando aqui dentro da palavra, ele não estava com fariseus, os fariseus viviam arrotando santidade, porque eles faziam rituais, né? Aquela simbologia toda da tradição, da religião, mas o Senhor conhecia os corações. Então não adianta a gente se vestir de rituais, tradições. O Senhor sabe, né? Se a gente ali está de coração naquilo ou não.
né? Porque não é que é errado a pessoa exercer o seu chamado, mas que o coração seja puro, né, irmãos? Porque o Senhor, ele vê além da aparência. Aí, o Espírito Santo coloca em meu coração a palavra, né, que eu ia até esquecer. É uma palavra que ele vai me usar para falar muito para mim mesma, né, principalmente, porque é uma coisa que eu indago muito dentro de mim. Glória a Deus. Mas ele vai aqui me direcionar, né, nos direcionar juntos, né? Ele vai colocar aqui as palavras pela graça e misericórdia dele, né, que ele faz nas nossas vidas, para me ensinar aqui também, né, irmãos, Espírito Santo. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. O que aparenta ser, mas não é. Tenho muitas dúvidas porque a gente acaba não prestando atenção. E Satanás, ele sabe dos nossos defeitos, sabe que um que tende a ser mais bobinho, outros irmãos são mais vigilantes, enfim. Então, o que o Espírito Santo coloca em meu coração é justamente isso, né, irmãos? Por exemplo, os irmãos estão me vendo aqui. Possa ser, né? Não quero me vangloriar de nada, que os irmãos me olhem e pensem assim, nossa, calma. Porque geralmente o que as pessoas falam de mim, calma, mansa, aleluia. Parece ser uma pessoa tranquila, parece ser uma pessoa do bem. Amém. Glória a Deus. Se isso for realmente. Mas muitas das vezes eu posso ter essa aparência mansa, tranquila, pessoa do bem, e não ser. As minhas intenções não coincidir com a minha aparência. E possa ser que sim, né? Que o que eu aparento, que eu sou uma pessoa verdadeira e transparente. Por isso que está na palavra, que o joio cresce junto do trigo. Porque a aparência do joio e do trigo são iguais. Só o Senhor sabe o que está dentro ali para determinar se é trigo ou joio. Mas é uma cela. Então como é que a gente vai saber? Irmãos, eu vou ser muito sincera. O irmão e a irmã, eu, não vamos saber. O diabo, ele se disfarça de anjo de luz e ele brilha a beça. Por isso que muitas pessoas são enganadas em determinados lugares. Eu já fui em determinado lugar, onde eu fui me consultar com um espírito que hoje eu entendo que era das trevas. Irmãos, eu fechava assim o olho, era resplandecente. Né? Lembrando que eu não era cristã na época. Né? Não é todo mundo que é cristão de berço. Os irmãos não entendem isso, mas eu acredito que o meu chamado não é tanto para essas pessoas, é mais, né, para pessoas parecidas comigo, né, que deram uma passeada pelo mundo. Então, mas eu fui achando que era, com o coração aberto, achando que era coisas boas, né, enfim, que era preconceito, que o importante era cultuar o bem, só que não é assim, né. Lá ele brilhava a beça e falava coisas boas, que aparentavam ser boas. Não tinha como eu identificar que naquelas palavras bonitas, que pareciam ser boas, eram cheias de más intenções. Não tinha. Ainda mais com aquela luz que, irmãos, me perdoa, às vezes a gente vai na igreja e não vê aquela luz assim resplandecente. Ou seja, o diabo, para enganar, irmãos, ele não poupa teatro. Ele sabe interpretar muito bem. Ele e seus anjos interpretam muito bem. Né? Eu não tenho essa visão espiritual tão aberta, mas eu acompanhava um bruxo, um ex-bruxo, convertido, né? Que foi criado assim dentro de mata e tal, separado para eles. Ele falou que ele tinha visão, e ele tinha visão dos anjos que andavam com ele e dos anjos, né, do outro lado, que ele entendia que eram os anjos do lado de Jesus. Era até africano, da Angola. Aí, eu só esqueci o nome dele. Aí ele falou que a aparência dos anjos era iguais. Os anjos que acompanhavam ele jamais ia imaginar que era para o mal. Pelo menos não na aparência.
porque eles eram iguais, eram tão bonitos quanto os anjos do outro lado. Aleluia. Mas ele falou, mas sabe, o que hoje eu com os olhos abertos, porque eu era cego espiritualmente, e nós sabemos, né, que existe a cegueira espiritual, né, irmãos? Aleluia. Que o Senhor sempre abra nossos olhos espirituais, né? Repreenda toda a feitiçaria, toda a bruxaria para fechar nossos olhos espirituais, né? Nossos sentidos espirituais para a honra e glória do Senhor, porque somos, aleluia, do Senhor, somos vasos do Senhor, né? O inimigo, ele não tem essa legalidade. Aleluia, somos do Senhor, somos consagrados ao Senhor. Estou aqui me consagrando ao Senhor, né? Então a gente sempre tem que repreender as artimanhas do inimigo. Esse homem era cego espiritualmente porque ele andava nas trevas, né? Ele ainda não tinha conhecido Jesus até então. Então, aleluia. Ele falou que hoje, né, ele enxergando, né, o Senhor abriu os olhos dele, aleluia, né, abriu os olhos da fé dele, né, espirituais. Ele hoje ele identifica. Na aparência, até hoje eu não identifico quais são os anjos caídos e quais são os anjos da luz. Mas eu vou identificar como? Com discernimento. Como? Identificando o caráter. Aleluia, identificando o caráter, né? As ações, mas nem sempre. Aleluia, dá para identificar, porque até nisso, né? Eles ali na hora podem bolar alguma situação para nos enganar. Só que, quando temos o Espírito Santo na nossa vida, né? Que temos que ter, né? Aleluia. Embora nós falhamos, pode ser que se afaste, mas não, como diz o salmista Davi, não aparte de mim o teu Espírito Santo, né? Nossa, aleluia, né? Quando a gente está buscando o Senhor, a gente sente como é valioso essa presença, né? Meus irmãos, não quero nem pensar o contrário, meus irmãos, né, que estão mais, a não ser os que estão chegando, mas que entendem mais no mundo espiritual vai entender, né? Enfim, então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente sempre ali temos que manter ativado o quê? O discernimento de espírito. Senhor, o próprio Espírito Santo vai nos orientar a orar, irmãos, naquilo que é necessário no momento. Senhor, ativa o meu discernimento de espírito. O irmão e a irmã que sente que ainda não foi batizado com discernimento de espírito, né? Irmãos, peça esse dom. E quando receber, que eu tenho certeza que vai receber, quando receber, peça sempre para o Senhor manter ativado. Que o inimigo ele pode arrumar um jeitinho lá do mundo espiritual para desativar. Então, mantenha ativado. Senhor, mantenha os meus olhos espirituais abertos. Aleluia. Porque se a gente se deixar levar, irmãos, muitas das vezes por amizades assim que a gente vê, por exemplo, vou falar, amizades, que a gente vê, aleluia, que tem alguma coisa errada, mas a pessoa diz que é da igreja, até canta bonito, mas tem alguma coisa errada, irmãos, apartai. Apartai, porque se o irmão insistir em andar do lado, pode dar ruim com certeza, irmãos. Pode não, dar ruim com certeza, né? Se contamina com certeza, né? Ah, irmãzinha, canta que é uma beleza, mas estou dando só um exemplo. Não pode ver um homem que é comprometido, que quer aquele homem. Chega aí no monte para fazer oração querendo aquele homem. Óbvio que é uma oração contrária, né? Então, aí você vai lá, orienta e vê que a pessoa insiste naquilo. Irmão, estou dando só um exemplo de uma coisa que passou na minha vida. Se afasta. Ah, imaturidade espiritual. Olha, observa se é imaturidade espiritual mesmo. A pessoa é adulta, entendeu? Já é maior de 18 anos, entendeu? Observa mesmo. E se for, entendeu? Falta de maturidade, a pessoa for de menor, é caso de falar para os pais, né? Agora, se já trabalha, se estuda, paga suas contas, às vezes é pai e mãe já, irmãos. Né? Deus não tem culpado por inocente. Né? Então, é o que o Espírito Santo colocou em meu coração, né? Mas ele também colocou no meu coração, né, irmãos? Aleluia. Também vou falar de situações de relacionamento. Aleluia. O que nós escolhemos, né, para nós, uma pessoa que ela aparentemente, aleluia, parece ser uma coisa boa pra gente, né? Ah, poxa, hoje ele tá tranquilo. Hoje ela tá tranquila.
né? Nossa, tá bom. Mas, né, aleluia, no decorrer, né, das situações, a pessoa, não é que a pessoa fica estressada ou mais fechada, aleluia, ou mais fechada. A pessoa, ela fica numa situação, perdão, irmãos, ela fica assim numa situação de ser explosiva, de pegar uma faca e ameaçar de tirar a vida do irmão e da irmã, né? Ou então, pega essas coisas e vai embora. Você aproveita que o irmão ou a irmã, né, às vezes não está trabalhando, né, não, depende dela financeiramente, né, dele, né, mas é mais casos de, assim, de mulheres, mas pode acontecer com homem também, né, tá ali dependendo no momento e a pessoa se aproveitar para humilhá-la, né. Irmãos, há situações, isso tudo é direcionado pelo Espírito Santo, não é direcionado pela Marcela, não. Há situações que há restauração, sim, no casamento, no relacionamento, mas cabe o irmão apartar também. Porque se for um caso de restauração, vai voltar para a vida do irmão transformado. Porque o irmão, né, e a irmã vai ficar se arriscando com uma pessoa que vira e mexe está ameaçando a vida da irmã, está ameaçando a vida do irmão, né? O irmão acaba de comprar um carro, com sacrifício, dá uma entrada, aí, né, a namorada, a noiva, a esposa, né, fica lá enciumada e quebra o carro todo do irmão por causa de ciúmes, né? E acredito que é sem motivo nesse caso, né? Mas isso aí, cada caso é um caso. Irmãos, aparta, porque se for do irmão, vai voltar transformado. Aparta. Aleluia. Se não for do irmão, vai encontrar o seu rumo para lá, né? Entrega nas mãos de Deus e o Senhor vai trazer um recomeço para o irmão, para a irmã, né? Um recomeço aqui, uma nova pessoa na vida da irmã. Se o Senhor disse que é uma nova pessoa, amém. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe das intenções, coisas que nós não sabemos. Quantas vezes, irmãos, dormimos com o nosso inimigo do lado, com pessoas que vira e mexe, o inimigo trabalha ali na mente para dar ideias de como acabar com a nossa vida e sumir com o nosso corpo, que isso existe, né? Não é questão de cidade alerta, isso existe. E essas pessoas, em vez de ali repreender, fazer uma oração, fica alimentando esses pensamentos. Se alimenta, irmãos, é aliado de Satanás. Caim foi tentado pelo mal, mas a partir do momento que ele resolveu aceitar o mal em si, ele foi aliado de Satanás para assassinar o irmão. A ideia foi de Satanás, o ato foi de Caim. Então, abrimos os olhos, né? Porque há situações, irmãos, que é apartar. Se for caso de restauração, vai voltar transformado. Aleluia, eu acredito em transformação da água do vinho. Mas, se não for para o irmão, para a irmã, o Senhor vai trazer um novo recomeço. Há casos que o Senhor quer o irmão e a irmã na solitude. Isso aí, irmãos, é dentro do chamado de cada um. E essas pessoas que o Senhor tem esse chamado, aleluia, são pessoas, aleluia, bem resolvidas, né? Nesse sentido de poder caminhar sozinhas, né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? E às vezes o Senhor tem o que? Um projeto para o irmão e a irmã ter uma família. Às vezes o irmão e a irmã nunca teve um filho, né? E o Senhor já prometeu um filho, já prometeu uma família. Nesse caso, provavelmente é um recomeço, né? Aleluia, porque se está no coração do irmão, provavelmente porque é um sonho que o Senhor colocou no coração do irmão. Uma família, irmãos, é um projeto de Deus. Então não é Satanás que bota um sonho do irmão e a irmã ter um filho, ter uma família, né? Não é Satanás que põe no coração do irmão, da irmã, que o irmão, aleluia, que aquele cônjuge volte restaurado. Aleluia. Não é, né? Não é Satanás que, não quero casar não, já casei, estou bem assim sozinho, quero fazer sua obra. Não é Satanás que faz também, esse, né? Então é segundo o que o irmão sonha. Não estou aqui querendo botar medo em ninguém não, nem em mim mesma, né? Aleluia, por exemplo. Se o irmão tem no coração aquele desejo, aleluia, do cônjuge voltar restaurado, é de Deus ele voltar restaurado. Aleluia.
né? É um sonho, tá, irmãos? Não é obsessão, não, tá? Porque às vezes a gente confunde as coisas. Mas se tem o desejo de ter uma nova chance, encontrar uma nova pessoa abençoada, também é de Deus. Mas aí, não, eu quero viver para a obra. Também é de Deus, tá? É segundo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para fazer a obra. A família é para servir o Senhor. A restauração é para servir o Senhor. Até mesmo a solitude é para servir, é sempre para fazer a obra. Aí sim nós identificamos que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Aleluia. Fora isso, irmãos, aleluia, muitas das vezes o inimigo, ela tem sonho ali, estou dando exemplo, ela tem sonho ali de reconstruir a vida dela ao lado de uma outra pessoa, uma pessoa que seja melhor do que os anteriores, que não só aparente, mas que seja, mas é muito fácil destruir esse projeto, ainda que seja de Deus, né? Basta, aleluia, eles não ter a intenção, né, ou somente ela ou ele tem a intenção, aleluia, eu posso atrapalhar o projeto ou tardar o projeto. E o Senhor, ele coloca em meu coração que ele não tem isso, ele tem pressa. O Senhor tem pressa aí de o irmão e a irmã exercer a obra, é isso que eu quero dizer. Se é dentro de uma restauração, se é dentro de um recomeço, se é dentro ali de uma solitude, né, solidão, solitude, não sei, mas ele tem pressa do irmão e a irmã fazer a obra. Aleluia. E o Senhor também coloca em meu coração, irmãos, aleluia, que por esses dias, aquilo, tudo que ele falou, vai se cumprir, mas nos mínimos detalhes, porque nós estávamos assim como Tomé, aleluia. Eu preciso ver para crer. Meio que assim, a gente estava assim, irmãos, na escassez da fé, mas o Senhor, aleluia, por ser fiel, ele vai ali fazer a gente contemplar o poder dele. Nos mínimos detalhes, irmão, vai acontecer. Aleluia. As peças estavam. Até as peças estavam encontradas, mas elas não estavam no lugar. E o Senhor, dentro dessa semana, ele vai colocar as peças no lugar. Até, olha, irmãos, eu não sou nem de falar isso, mas é até sexta-feira que vem. Aleluia. Esse quebra-cabeça será encaixado para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na paz de Jesus.